Ano do centenário com polêmica. Vem aí a seleção de todos os tempos. A minha e a do Lúcio Martins, meu parceiro repórter Fala Cap. Vamos destrinchar. Em 100 anos, muita gente boa vai ficar de fora. Já manda nos comentários a sua seleção que eu quero analisar. Quem não pode ficar de fora? Roda aí, Furacão. Eu e Lúcio Martins, cada um vai montar a sua seleção centenária do nosso Clube Atlético Paranaense. Roda aí. Maravilha, galera, e eu conto com um reforço de peso no vídeo de hoje do canal com o meu parceiro repórter Fala Cap, Lúcio Martins. Toca aí, Lucião, toca aí, garoto. Aê, moleque, é isso aí. Você tá bem, Lucião? Como é que tá? Viva o centenário, viva o Furacão, viva Lúcio Martins. Você tá bem, Lucião? Tudo bem, Capela, viva o Furacão, chegou o tão esperado centenário do Atlético Paranaense. É festa o ano todo, feriado em Curitiba. Exatamente, eu espero que seja festa também no jogo desse meio de semana, eu espero que seja festa no final de semana, na outra semana, até chegarmos na decisão do campeonato estadual contra o Maringá, que deixou o Curitiba pelo caminho e, claro, foco total na disputa da Sul-Americana, Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil. Negócio é o seguinte, já fiz aqui a abertura do vídeo e hoje vamos fazer a seleção de cada um de todos os tempos. E a gente não vai roubar aqui não. Gente, eu não perguntei pro Lucião qual que é a seleção dele, ele não sabe qual que é a minha, e a gente vai tentar fazer uma parada, tipo assim, goleiros, ele vai falar o dele, aí pode ser que ele influencie no meu, aí eu vou falar o meu. Então a gente vai contar 3, 2, 1, vai falar ao mesmo tempo para ver se calha, para ver se bate. E só para deixar bem claro, essa seleção de todos os tempos do Atlético ela é subjetiva, porque aí entra aspecto pessoal, emocional, tem aquela questão, por exemplo, eu não vi jogar o Sicupira, mas não tem como o Sicupira, pelo menos na minha avaliação, ficar de fora da seleção de todos os tempos. Mas tem quem goste, por exemplo, você que está assistindo, de fazer a seleção de todos os tempos do Atlético que você viu jogar. O Atlético é uma instituição literalmente centenária, então a gente não conseguiu ver, obviamente, todos que passaram a vestir a nossa camisa por amor. Então, Lucião, eu quero só dar um recado antes para a KTO. Quem não se registrou, gente, vocês estão perdendo, vocês estão moscando. KTO, que é o melhor site de entretenimento do Brasil, tá aqui o meu cupom KP20. Você entra kto.com, clica no botão registre-se, coloca lá os seus dados e aí quando aparecer cupom promocional, pá, coloca KP20. Você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Vem com a KTO, que é onde a diversão acontece. Ô, Lucião, vamos fazer uma brincadeira aqui. A gente vai falar qual é o melhor time de todos os tempos, ou o maior, isso aí vai da questão de cada um. E eu já quero que você, que está assistindo esse vídeo no canal, já coloca nos comentários a sua seleção de todos os tempos, que eu quero ver. Eu quero entender o seu pensamento. Se é o time que você viu, os jogadores que você não viu, se é tudo no mesmo balaio. Eu quero a sua avaliação. Manda aí nos comentários que eu e o Lúcio Martins veremos tudo que vocês mandam por aqui. Lucião, quero, antes da gente começar a nossa resenha aqui, te fazer uma pergunta que é a seguinte. Se você tivesse que falar de bate-pronto, não dos times do passado, dos times que você viu, qual foi o time que mais te marcou? Você é um cara aí de 28 anos, né? Conseguiu pegar o time de 2005, conseguiu pegar o time de 2004, talvez não lembre muito do time de 95, talvez você lembre bastante, obviamente, do time de 2019, do time mais recente. Queria que você desse aí uma lapidada. De bate-pronto, qual é o time que você fala, poxa vida, esse aqui marcou pelo menos o meu coração, a minha idade? Vamos lá, Lucião. Vamos lá. 2019... nitidamente, mas bate pronto 2001, porque eu acompanhando o Furacão, vendo o time, é o que eu mais gostava da forma de jogar. 2001 pra mim não tem vez, é isso, 2001. Cara, o de 2001 também é o campeão brasileiro, o único título brasileiro que o Furacão tem, e assim, o 2001 também começou com uma relação tanto quanto conturbada, né? Nunca vou esquecer daquela frase: ou o Atlético acaba com a noite, ou a noite acaba com o Atlético, porque realmente era, você lembra disso, era uma equipe que tinha muita qualidade, muito potencial, mas não tinha aquele comprometimento necessário. E depois chega o Geninho, aí o São Paulo cai nas quartas pra gente, aquela semifinal pra mim, que ela é emblemática, é o maior jogo que eu vi no estádio do Atlético, Arena da Baixada lotada, aquela semifinal contra o Fluminense, que foi uma pedra no sapato naquele Campeonato Brasileiro contra o Furacão. A gente sai atrás e o Alex Mineiro, ó, pega a bolinha
malinha, coloca debaixo do braço, mete 3 caixas, põe o Furacão na decisão em 2 jogos contra o São Caetano e aí, consequentemente, faz o gol do título no Anacleto Campanella, que eu estava por lá também aqui no ABC Paulista. Então vamos lá, gente, vamos começar a agitar a parada. Lucião, sem roubar, porque a gente combinou. A gente vai contar 3, 2, 1, goleiro. Aí cada um vai falar o seu nome e vamos ver se bate, beleza? E depois a gente vai explicar cada um. Eu até listei alguns times memoráveis do Atlético, que eu anotei aqui, tá? Obviamente que nós temos grandes equipes, mas 1949, o ano do Furacão, com aquelas 11 vitórias seguidas, com goleadas, um ataque brilhante, maravilhoso, e o Atlético só foi perder o último jogo no comando do técnico Motorzinho, porque depois foi fazer lá uma expedição, foi fazer aí jogos mais festivos na região do México, e depois o último jogo do Campeonato Estadual, já era campeão, faixa no peito, não levou muito a sério, acabou perdendo, mas também não importa. O time de 1970, que coroou, por exemplo, o Barcímio Sicupira, como o maior artilheiro da história do Atlético, time que tinha Djalma Santos, que não fez uma grande carreira no Atlético, foi um curto período, mas um dos maiores laterais da história do Furacão. A gente tem um time de 83, eu até acabei listando aqui, muitas coisas interessantes. O time de 96 pegou aquela base que vinha de título da Série B de 95. Eu anotei o time de 2001, que o Lúcio falou, de 2004, que quase conquistou o Campeonato Brasileiro, o de 2005, vice-campeão da Libertadores da América, e aí, velho, o passado mais recente, 2018, 2019, até chegarmos aí em 2024, que é o ano do centenário, que a gente torce, obviamente, para que o Atlético possa conquistar títulos fundamentais e importantes para a sua história. Então, que comece agora a nossa resenha. Em 3, 2, 1, goleiros, 3, 2, 1. Caju. Santos. Santos! Você coloca o Santos, caraca! Justifique sua resposta. Vamos lá, Lucião. Vamos lá. O Santos, títulos também com seleção brasileira, saiu do Atlético, conseguiu destaque, Flamengo, enfim. Mas pelos títulos conquistados com o Furacão, tem sua importância também, claro, uma menção mais que honrosa pro Caju. É só o Caju, o cara que leva o nome do CT, né? Exatamente, né? Alfredo Gotardi, um gênio das metas, né? Eu, obviamente, por uma questão de história do Atlético, super respeito o Santos, tem quem coloque o Everton, tem quem coloque já o Bento, quem coloque o Diego em 2005, cada um coloca o que quiser. Eu vou ainda me abraçar um pouco à história e aí depois que eu terminar pelo menos a minha seleção e o Lucião a dele, aí eu vou pontuar o porquê das minhas escolhas. Então o goleiro ele colocou o Santos, eu coloquei o Alfredo Gotardi. Lateral direito em 3, 2, 1. Djalma Santos. Luizinho Neto. Justifique. A forma de jogar, eu gostava. Lembra muito do que a gente não tem hoje também, de certa forma. Então, eu gostava da forma dele, era muito mais incisivo. Enfim, a forma de jogar me agrada mais. Maravilha. Dupla de zaga, vamos começar com o zagueiro para atuar pelo lado direito. Em 3, 2, 1, Bellini. Nem. Maravilha, nosso eterno capitão Nem. Eu vou de Bellini, o capitão da seleção de 58. E aí depois a gente vai fazer as nossas análises aqui. Zagueiro pelo lado esquerdo. O que é, Lucião? Justiça, tá bom. É isso. A gente ainda não concordou em nenhum nome por enquanto. Vamos lá, vamos seguir. Zagueiro para atuar pelo lado esquerdo. Em 3, 2, 1. Thiago Heleno. Boa, aí fechou. Aí, Thiago Heleno, na minha seleção de todos os tempos, ele está indiscutivelmente. Lateral esquerdo, há uma polêmica aí, que eu sei que eu vou tomar pancada de tudo quanto é lado. E podem bater à vontade, não tem problema nenhum. E eu não vou falar Fabiano, já antecipo aqui. Lateral esquerdo, em 3, 2, 1. Éder Aleixo. Renan Lodge. Quem que você falou? Renan Lodge, perfeito, maravilhoso. Eu sei que você que está assistindo, eu falo assim, Capela, você fumou o quê? O que você bebeu? Éder Aleixo ficou pouco no Atlético, nem de lateral ele era, mas é a minha seleção. E eu acho que o Éder Aleixo foi um gênio. Ele foi um gênio da bola. Então, se eu tivesse que pegar aqui um cara que jogasse com a canhota de uma maneira fantástica e brilhante, eu colocaria o Éder Aleixo. É óbvio que depois eu vou explicar por que eu não coloquei o Renan Lodge.
Eu já vou chegar lá, porque eu tenho 2 seleções. E aí eu vou explicar para vocês o porquê. Mas eu tô montando primeiro a seleção para causar polêmica mesmo. Primeiro volante. 3, 2, 1. Fernandinho. Fernandinho. Ok, Fernandinho. Eu acho que o segundo volante, segundo homem de meio campo, ele vai ser talvez uma unanimidade. Mas vamos lá. 3, 2, 1. Sicupira. Sicupira, exatamente. Nosso camisa 8 eterno. Bom, então até aqui a gente vai concordando mais, pelo menos com um homem da defesa, 2 homens no meio campo. Ai, cara, e agora vamos pro, entre aspas, camisa 10. Cara, eu toda vez que monto a seleção de todos os times do Atlético, eu dou uma mudada nisso aí, mas não tem problema. 3, 2, o último homem aí de meio campo. 1, Jackson. Quem que você pôs? Paulo Baier. Paulo Baier. Maravilha. Paulo Baier fez história com a camisa do Furacão de fato. Eu coloquei o Jackson. No ataque, eu vou explicar para vocês seguindo a minha métrica. E eu não vou escalar. Aliás, eu vou escalar sim. Não tô nem aí. Eu vou escalar. Não tô nem aí. Vamos tomar pancada que a gente tá aqui para isso. Agora a gente vai escalar um dos 3 atacantes. Um dos 3. 3, 2, 1. Assis. Alex Mineiro. Alex Mineiro. Alex Mineiro tá no meu. Alex Mineiro tá no meu. Beleza. Batemos Alex Mineiro. Agora o outro atacante. 3, 2, 1. Washington. Não o coração valente. Não o coração valente. Washington da dupla Casal 20, Washington e Assis. Quem você pôs, Lucião? O coração valente. Coração valente. Olha, quase. Eu falei o Washington da dupla Washington e Assis, ele colocou o Washington coração valente. E eu já falei, eu coloco o Alex Mineiro no meu outro ataque. O seu próximo atacante para poder fechar o time dos 11 titulares, quem é, Lucião? Eu vou do Nicão. Nicão. Cara, não precisa fazer essa cara não, até porque você parece o Nicão a barbaridade, Lucião. Não, o Nicão fez história. Fazer essa homenagem para ele. Perfeito. O Nicão merece, de fato, foi uma peça fundamental na história recente do Atlético. E agora o técnico, que é sempre uma polêmica. Alguns vão colocar o Motorzinho, outros o Geninho, alguns o delegado Antônio Lopes, agora o Thiago Nunes. Eu já tenho a minha opinião definida aqui. Técnico de todos os tempos do Clube Atlético Paranaense em 3, 2, 1. Thiago Nunes. Geninho, maravilha. Por que Geninho, hein, Lucião? Todo o elenco, a forma que você mesmo trouxe ali da questão do off, né, ali do time, ele conseguiu liderar esse time e deu a conquista do brasileiro. E meio conturbada aquele elenco, aquela história, um pouco complicado, parecido do que a gente está vivendo hoje, de certa forma. Quem sabe o final possa ser feliz como foi no passado. Tomara. Agora eu vou justificar um negócio aqui. Se você chegou até essa parte do vídeo, eu sei que você deve estar achando que eu sou um maluco, mas eu vou explicar o porquê. Eu tenho 2 seleções. Gente, é um grande tesão você poder falar e bater no peito e falar assim, cara, o Djalma Santos jogou no Atlético. Mas jogou pouco lá, não fez uma história. Não tem problema. Mas é o Djalma Santos. Mas o Bellini era reta final de carreira. É o Bellini. Mas o Éder Aleixo... Mas é o Éder Aleixo. Então, na minha seleção, nessa primeira, eu coloco os caras mais históricos. Casal 20, Washington e Assis, que já tinham jogado juntos lá atrás no Internacional, depois viriam a bater campeão no Atlético, depois fariam aquele sucesso tremendo no Fluminense. O casal 20, quando você fala Washington e Assis, é óbvio que você se abraça ao Fluminense, mas a gente não pode esquecer que eles fizeram história. Oséias fez história no Clube Atlético Paranaense, indiscutivelmente. Daria para colocar esses caras? Paulo Rink, que não foi citado, entre outros vários e vários caras. Gente, estamos falando aqui de uma história mais do que centenária. É claro que cada um vai ter aqui a sua percepção. Por exemplo, o Alex Mineiro, na minha avaliação, ele não foi nem de perto o melhor centroavante que o Atlético teve em 100 anos, mas nem de perto. Eu não falei Sireno, eu não falei Marreco, eu não falei um monte de gente boa aí. Um monte de gente. Mas o Alex Mineiro foi o cara que me fez chorar pela primeira vez no estádio. Olha isso, arrepio de lembrar. Quando ele mete aquele gol da virada, puta que pariu! Porra!
Cara, então assim, é uma coisa, o Kleber Pereira também foi fundamental, o Washington Coração Valente, 34 gols numa temporada só, tudo isso conta, tudo isso vale, mas essa minha primeira seleção é a seleção do afeto, é a seleção de eu olhar e falar assim, irmão, Djalma Santos jogou no seu time, Bellini jogou no seu time, Éder Aleixo jogou no seu time, o Jackson jogou no seu time, você tá entendendo? É o time mais histórico, aí eu passo para uma outra seleção que é não ficar em cima do muro, que é uma seleção que obviamente eu tenho que reconhecer. Renan Lodge tem que estar na seleção de todos os tempos pelo que fez no Atlético. O Éder Aleixo não fez um quarto do que o Renan Lodge fez no Atlético. Só que quem jogou mais? Até covardia comparar que o Renan Lodge ainda é jovem, etc e tal. Mas bola por bola, carreira, Éder. Quem fez mais pelo Atlético? Lodge. Então é mais ou menos assim que eu penso para poder formatar duas seleções. E é bom que cada um tenha 2, 3, 4 seleções, que só mostra o tamanho do Atlético e o tamanho da sua história, Lucião. Exato, perfeito. Tem alguns nomes que a gente citou, a gente não falou, até Bahia, Cleverson, o Penta, o cara é Penta, passou aqui. E pode ficar aqui fazendo várias seleções, tem várias por aí rodando também, e a gente quer a opinião de vocês. Comenta aqui as duas seleções de vocês, enfim, passam aí e mandem pra gente também. Exatamente, não, tem muita coisa aqui. Vários nomes não foram citados, mas eu acho que pelo menos a gente conseguiu aqui ressaltar um pouco mais da história. Em relação a treinador, tem muita gente que discute, Geninho, Motorzinho, como eu citei, você tem aí o Thiago Nunes, que eu pelo menos coloco na minha seleção de todos os tempos, porque é um cara que pegou um time, entre aspas, falido tecnicamente, na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, num legado pelo menos ruim na minha avaliação, deixado pelo Fernando Diniz, que quase foi eliminado na Copa do Brasil por o Tubarão de Santa Catarina, tomando 4 gols na Arena da Baixada. O Atlético reverte, mas a situação era muito ruim. O Thiago Nunes pega aquela equipe, transforma naquele time de guerra, daquele discurso fantástico dele, de Copa do Brasil, de Sul-Americana, e aí o Atlético, sem grandes contratações naquele período, porque nem podia praticamente contratar, aposta na molecada da base, aposta em Léo Pereira, aposta em Lodge, entre outros atletas, o Atlético ganha corpo, cresce, respira na competição, consegue o título da Sul-Americana, depois consegue o título da Copa do Brasil, depois se consolida cada vez mais no seu estado, e aí, velho, ele acaba saindo meio que pela porta dos fundos com Petralha, com uma parte do torcedor, que ele abandonou para ir pro Corinthians, mas a gente não pode esquecer e apagar a história brilhante, e a gente tem que reconhecer aqui que o Thiago Nunes fez de fato história no Clube Atlético Paranaense. Luciano, para a gente poder fechar nosso debate, qual é o maior jogador estrangeiro da história do Clube Atlético Paranaense? Lúcio Gonzalez. Bom nome. Sabe quem que eu gostava, velho? Eu adorava o zagueiro Balói. Eu curtia muito Balói. E eu adorava o Ferreira, colombiano, baixinho, pra lá, pra cá e tal. A gente teve aquele lateral esquerdo, carequinho, Marim também. Lateral esquerdo, jogava bola, uma barbaridade. Muitos gringos que passaram recentemente pelo Atlético. Marco Ruben também, recentemente pelo Atlético, teve uma ascensão meteórica, né? Metendo muito gol, ficou pouco tempo. E eu espero, obviamente, que o Mastriani ele possa se transformar no maior estrangeiro da história do Atlético, pelo menos em número de gols, né? Começou muito bem aí a temporada com a camisa do Furacão, tem um longo tempo de contrato, que ele possa fazer um grande ano com o Atlético. E para a gente fechar, qual é o maior bagre que já passou pelo nosso Furacão? Bagre. Cara, agora maior bagre. É difícil, né? Eu anotei umas coisas aqui. Pera aí, deixa eu ver se eu acho. Vai você que eu vou tentar lembrar que maior bagre. Ó. Eu ia falar pra mim, pelo enredo da história, o Adriano Imperador. Ah, Lúcio, mas é o Adriano. Cara, desculpa. Veio aqui pra tentar recuperar o futebol, pra terminar bem e não fez nada. Não entregou o que prometeu. Eu vou. Já quer? Eu vou com ele. Cara, o Adriano Imperador é forte. Colocar como maior bagre, mas eu entendo o que você quer dizer. Com a camisa do Atlético, criou sua expectativa e ele não entregou. Olha, eu anotei umas coisinhas aqui, né? Eu anotei, quer ver, tô até achando. Eu coloquei o Heracles, eu não sei se vocês vão lembrar dele, um loirinho, zagueiro.
Heracles, ele maltratava a bola, nossa senhora. A gente teve também o Marquinhos Gabriel, que assim, passou pelo Atlético e, velho, não jogou nada. Marquinhos Gabriel, muito bom. Um lateral direito chamado Maranhão, que o Atlético chegou a ter, não sei se vocês vão lembrar, que nossa senhora misericórdia também. Quer ver nas minhas outras anotações aqui, ó. Esse aqui pra mim é o maior, porque a gente falou de maiores gringos, não sei se vocês vão lembrar, uma grande decepção, Fran Mérida, que depois ele acabou recebendo o apelido da torcida aí, porque realmente não era pra Mérida, era outra coisa que ele não conseguiu desempenhar. Então, pra mim, assim, pela expectativa criada e pelo jogador, europeu e tal, o Fran Mérida pra mim foi, assim, a grande decepção, talvez o maior bagre que já tenha vestido nossa camisa pela expectativa criada. Agora, Heracles, Maranhão, entre outros atletas que eu cheguei a citar aqui, realmente não deixaram saudades. E a maior revelação criada dentro do Furacão, qual é pra você, Lucião? Maior? Pegar no momento atual ali, pra mim, Bento, cara. Eu gosto muito do Bento. Bento, né? Ele demonstrou, pra mim hoje é o Bento, ele vai se consolidar mais ainda. Eu gosto muito da forma que o Bento tá conduzindo a carreira. Tem outros, claro, você vai pegar o Bento, atual elenco e tal. Cara, sim, eu gosto ali da forma do Bento. A gente podia falar do nome, sim. Vai. Se eu tivesse que falar jogadores revelados, vou pegar aqui um passado mais recente. Eu acho que o maior jogador revelado na base do Atlético, com potencial de crescimento para vestir camisa dos maiores clubes do mundo, para disputar a Copa do Mundo, para conquistar Mundial, nome e sobrenome, Bruno Guimarães. Para mim, o Bruno Guimarães, assim, em relação à qualidade técnica, jovem, não sentia pressão, bate pênalti decisivo no Maracanã, em decisão de Copa do Brasil, coloca o Atlético no cenário sul-americano, com uma importância no meio-campo incrível, hoje titular de seleção brasileira, jogador que daqui a pouco vai sair aí, talvez, dos times médios da Inglaterra. Nós temos aí ótimos valores, Paquetá, West Ham, o Bruno Guimarães, Newcastle, João Gomes no Wolverhampton. Eu acho que, assim, desses 3 citados, Douglas Luiz, Aston Villa, eu acho que, assim, desses 3 citados aí, o Bruno Guimarães é o que tem mais potencial para poder daqui a pouco chegar no eventual Real Madrid, no Manchester City, no United, por mais que esteja mal das pernas. Eu acho que, assim, ele tem uma qualidade, um potencial de crescimento incrível. Então vou dar essa moral para Bruno Guimarães, para mim o maior jogador revelado na base atleticana. Tomara que eu esteja certo. Não, tá certo, tá correto. Tem até a história do Thiago Nunes, né? Falando do contra o Inter lá para dar a bola nele. Pô, vocês estão cagados, dá a bola em mim, pô. Bacana. Exatamente. Como falei. Bom, e aí é meio que chovendo molhado, né? Maior presidente da história do Atlético, MCP, né? Tem que falar mesmo. Pois é. Mário Celso Petralha. Olha, então, essa é a nossa seleção aqui de todos os tempos. Cada um com a sua forma de lidar, cada um com a sua forma de pensar. Você pode discordar de mim, mas você pode discordar do Lúcio, só que lembre que tem aquele aspecto emotivo, aquela questão emocional, aquela questão pessoal. Claro que a gente não vai apagar e não tem ninguém errado aí para colocar a seleção de todos os tempos. É a seleção de todos os tempos de um time centenário, de muita história. Então, obviamente que como só, entre aspas, jogam 11, muita gente boa vai ficar de fora, mas não é nenhum demérito, e sim mérito e valorização àqueles que vestiram nossa camisa por amor, que fizeram a história, e a história tá aí sendo conservada aqui pelo Fala Cap. Lucião, tamo junto, irmão. Um abraço pra você, a gente volta a se encontrar aqui no Fala Cap e vamos torcer pro Furacão que entra em campo em busca de mais uma final do Campeonato Estadual, Lucião. É isso, é hoje, abraço, a gente vai estar lá pelo Boulevard, vem pra resenha, vem com a gente, vamos pra cima. Valeu, Lucião. Perfeito.